Olá amigos, tudo bom? Cá estou eu com mais um videozinho. Desta vez esse vídeo aqui eu acho que pode gerar polêmica. Por quê? Porque eu vou tratar do ateísmo. Eu acho que muita gente vai cair de pau em cima de mim. O mais interessante é que eu já falei da IURD, falei dos Mormons, falei das Testemunhas de Jeová. E hoje eu escolhi falar dos ateus, do ateísmo, mais precisamente. Agora vamos ver aí se com o ateísmo vai ser a mesma coisa. Penso eu que não. Outra, eu acho que com esse vídeo eu até posso perder alguns inscritos. Eu gostaria que não. Antes de tudo, vamos pegar um meu amiguinho aqui, o Orelha, ou melhor, Dicionário Aurélio, para saber o que vem a ser crença. Bom amigos, segundo o Dicionário Aurélio, a crença é o ato ou o efeito de crer. Fé religiosa, convicção íntima. Os ateus se enquadram no último quesito, que é convicção íntima. Logo, eles creem, eles podem acreditar na ideologia que eles defendem, ou seja, o direito de não crer em nenhuma divindade. O termo ateu já diz tudo, não crença em Deus ou divindades ou qualquer coisa do tipo. Eu não vou entrar aqui nos pormenores do termo ateu e suas ramificações, mas eu quero frisar aqui alguns pontos bastante interessantes. Conforme nós vimos nos outros vídeos que eu falo das religiões e de algumas particularidades delas que estão assim um tanto quanto obscuras, tá? Extremadas, estranhas, o ateísmo também tem as suas. A maior parte dos ateus usa a teoria de Darwin como trampolim para justificar certos aspectos da natureza. Por exemplo, um ponto que eu quero frisar é o início da vida. Muitos vão dizer que, poxa, a teoria de Darwin não se refere à origem da vida, e sim como ela se desenvolve. Pode até ser, no entanto, meus amigos, como você vai estudar a vida e tudo que está aí ao nosso redor, sem ao menos conceber a ideia de como ela surgiu? Logo, existe sim uma hipótese de como a vida surgiu que os proponentes da teoria de Darwin a utilizam, como por exemplo a sopra primordial. E é essa a questão. Como podemos acreditar em algo dessa natureza que, por incrível que pareça, foge dos parâmetros que os próprios grupos ateus defendem, que é a ciência? Por exemplo, dentro da epistemologia, estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados das ciências já constituídas, teoria da ciência. Pois bem, isso é epistemologia, ou seja, é o estudo crítico da própria ciência. Ou seja, a ciência tem seus parâmetros, tem seus critérios, e a teoria da sopa primordial não passa por eles. Por quê? Porque ele não pode ser reproduzido. Acreditar que a vida é uma causalidade de processos químicos aleatórios que chegaram e se colidiram entre si, que geraram uma forma primitiva de vida e que essa forma, no passar de bilhões e milhões de anos, resultou toda a variedade de vida que compõe o nosso planeta, inclusive nós, seres humanos, que apesar disso tudo, temos aí uma enorme diferença dentre os outros animais. Alguns podem dizer, mas o chimpanzé tem 98% de igualdade genética. Nada disso. Eu vou deixar na descrição que isso já foi derrubado e que isso não existe. Mas você é o que? É criacionista? Não, eu não sou criacionista. Não sou criacionista. Eu apenas uso de razões axiomáticas. Sim, verdade evidente por si mesma, máxima sentença. Ou seja, você pode
conceber que aquilo é real, é verdadeiro, pela simples lógica, pela simples razão. O homem pode vislumbrar através da própria racionalidade que é muito mais viável você acreditar que há algo por trás de toda a vida, uma inteligência maior, porque nós vivemos num contexto de inteligência. O próprio DNA é um código genético, um código, como se fosse tudo previamente computadorizado, tudo previamente codificado. Eu quero levantar também um outro ponto que é muito questionado entre o ateísmo, entre os opositores do ateísmo, que é aquele seu cientificismo ardoroso. Ou seja, eles pegam pessoas, grupos de pessoas que são verdadeiros representantes do ateísmo, como por exemplo Richard Dawkins, Sam Harris e Christopher Hitchens, entre outros, tá? E também temos aqueles artistas que são ateus também militantes, como por exemplo Bill Maher e o Rick Gervais. Esses, por sua vez, eles zombam de tudo que é questões relacionadas à religião. Eu particularmente tenho algum material deles aqui em casa e dou risada, eu acho engraçado e até concordo com alguns momentos ali dos seus vídeos. Você pegar, por exemplo, Richard Dawkins escreveu Deus um Delírio e pegar aquele livro dele como se fosse uma verdadeira Bíblia do movimento ateu, infalível, que não contém erros, bom, aí vão me desculpar. Há um agnóstico bastante conhecido, que é o Bart Ehrman. Ele já foi protestante, já foi pastor, inclusive batista, e ele é crítico textual. O que vem a ser um crítico textual? Ele é um estudante minucioso dos manuscritos mais antigos preservados da Bíblia Sagrada. E ele mesmo diz em uma entrevista que ele discorda do método usado por Dawkins. Dawkins é um biólogo, tá? Se caso ele quer criticar, por exemplo, a religião e as escrituras sagradas, ele deve se ater a estudar mais para poder criticar de uma forma melhor, porque ele pega ali vários textos fora do seu contexto, pega de forma muito superficial e tenta com isso usar e atacar aqueles que professam qualquer fé, que usem a Bíblia como regra de fé e prática. E isso é um pouco temerário, isso é um pouco complicado você fazer isso. Dentre a ala cética, aqueles que dizem ser agnósticos, eu acredito que esse termo seria o mais correto para qualquer pessoa abraçar, qualquer cético abraçar. Eles esperam pelo progresso do saber, do conhecimento em todas as áreas. Por exemplo, eles não dizem nem que não exista e nem que exista algo. Isso não é ficar em cima do muro, na minha opinião. Isso é ser honesto. Não estou falando que os ateus são desonestos, mas estou falando no quesito de você não se fundamentar em algo e bater o pé e falar: isso não existe, pronto, acabou. E acabou, não quero saber. Os agnósticos não, eles esperam por maiores detalhes, por maiores fontes de informações, por novidades que vão surgir, tanto no campo científico como no campo espiritual do saber. Eu acredito que também no ateísmo nós temos algumas complicações aí que envolvem essa área. Então, assim como o que eles criticam, que são os religiosos fundamentalistas, que não conseguem vislumbrar as coisas e negam tudo que é fato e renegam tudo o que se conhece por ocasião da sua fé e da sua crença, da mesma forma, alguns ateus, principalmente militantes, fazem a mesma coisa, renegam tudo, não querem saber de nada, chegam ao ponto de dizer que Jesus Cristo não existiu, sendo que a maioria dos estudiosos que estudam Jesus, o Jesus histórico e tantos outros, dizem com todas as letras
que realmente existiu um homem na Palestina por volta do 1º século de nome Jesus, e que sim, tinha discípulos, e que através desses discípulos foi disseminado toda essa ideia que se tornou uma das maiores religiões do mundo, que é o cristianismo. Nenhum estudioso sério nega que existiu um homem chamado Jesus. Agora, dizer que Jesus é Deus e acreditar em toda a metafísica, em todo o conceito religioso por trás de Jesus, aí sim, eu até concordo, é uma questão de fé. Agora, negar um Jesus histórico, eu já vejo como algo desonesto, intelectualmente falando, e que merece sim ser visto com mais ênfase, sem tanto preconceito e com a mente mais aberta, tá ok? Então pessoal, este é o meu vídeo. Espero que os ateus não se sintam atacados, tá ok? Tudo no campo das ideias. Não sei se eu vou perder inscritos aqui, mas enfim, assim é feito um canal. Às vezes a gente agrada a uns, desagrada a outros e o barco vai sendo tocado. Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo.